A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje nós estamos mais um dia na Bíblia do nosso dia a dia. E uma frase muito bonita da palavra que nós iremos ler hoje é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a frase que Jesus fala para um dos, se eu não me engano, era um dos malfeitores que estavam ao seu lado ali. E venha ler a palavra para você entender o contexto e por que Jesus fala isso para esse malfeitor. Mas antes de nós fazermos essa leitura, nós vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos guiar. A leitura que nós faremos é Lucas 23, do versículo 26 até chegar ao capítulo 24. Vamos fazer a oração do Espírito Santo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo e mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós, e as colinas: Escondei-nos. Pois se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Repartiram então suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá, olhando, até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 da tarde. Pois o sol parou de brilhar, o véu do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O centurião, vendo o que aconteceu, glorificou a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E as multidões que tinham ocorrido para assistir à cena viram o que havia acontecido e foram embora, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, se mantinham à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do Sinédrio, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lenço e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era dia de preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que com Jesus vieram da Galiléia acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como o corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado repousaram segundo o preceito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito às palavras de Deus. Pessoal, vou fazer a leitura aqui para vocês de uma promessa e 2 princípios eternos que foram falados durante essa leitura. Promessa. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus faz essa promessa àquele malfeitor que não só se arrependeu daquilo que tinha feito, mas também protegeu Jesus, né? Ele
foi e deu o seu testemunho, né? Ele fala, nem sequer temes a Deus, tu sofre a mesma pena. Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Então ele teve um coração humilde, um coração que reconhece os seus erros, reconhece que o que estava acontecendo com ele era realmente o justo. Porém, ele reconhece também que para Jesus aquilo não era justo, pois Jesus, nele não havia mal algum, não havia feito nada que o levasse a ser crucificado. E Jesus lhe faz uma promessa. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus perdoou os pecados desse malfeitor e ainda prometeu que ele estaria no paraíso com ele até o fim daquele dia. Olha para você ver como é bonito essa parte. Então nós vemos que o reino de Deus começou a partir realmente ali da ressurreição de Jesus. A partir da morte ali de Jesus, o reino de Deus começou na terra. Jesus foi a oferenda de expiação por todos os nossos pecados. Então o reino de Deus, ele está no meio de nós. É o que a gente fala em toda a missa. Que o reino de Deus está no meio de nós. Nós precisamos fazer parte desse reino. E como nós faremos parte? Participando na comunidade, pregando o evangelho, não somente com a nossa boca, mas também com as nossas ações. Princípio eterno. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus pede ao Pai para que nos perdoe, pois nós não sabemos o que fazemos. Nós não conhecemos a Deus como Jesus conhece. Nós não sabemos que o que estávamos fazendo era errado. Estávamos matando o Filho de Deus. Então Jesus, com toda a sua humildade, com todo o seu amor para cada um de nós, ele fala, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, pessoal, a gente tem que procurar sempre saber aquilo que estamos fazendo. E sabendo, não fazermos. Porque você sabe que é algo errado e ainda o faz, você está cometendo um pecado muito grave. Então, devemos tentar evitar o pecado ao máximo. Principalmente aqueles que nós conhecemos e sabemos que é pecado. Então, nós devemos ter esse cuidado a mais. Eu não estou falando que eu não cometo pecados, não estou falando que eu sou santo. Longe de mim falar uma coisa dessa. Mas a gente sempre tem que buscar evitar o pecado com todas as nossas forças. E outro princípio eterno. Realmente, este homem era justo. Então, Jesus era um homem justo. E é dito que Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, pois também na palavra de Deus é falado isso, que ao justo nem mesmo um osso do seu corpo será quebrado. Então, prova que Jesus era um homem justo, era um homem íntegro e era um homem que não merecia a pena de morte. Mesmo assim, aceitou a sua pena de bom grado para nos salvar de todos os nossos pecados. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia. Se inscreva no canal, deixe um comentário e uma curtida para me ajudar aí a continuar com esse meu trabalho, com meus estudos, tá bom? Muito obrigado.